Pega a sua Bíblia aí, porque eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Você quer aprender aí como se aproximar mais de Deus? Às vezes as pessoas falam, pastor, eu queria aprender a me aproximar mais, mas como que eu devo fazer? E Deus tem falado muito comigo, temos trabalhado ali na igreja, tenho trabalhado nos meus devocionais, onde Deus tem me levado. E eu quero que você abra sua Bíblia em Jonas, o capítulo 3. Quero falar com você a respeito do verso 6. Fala assim, a gente sabe da história de Jonas, sabe que Deus o mandou para Nínive, mas ele foi para Tarsis, aí teve um tumulto, ele foi lançado no mar, depois um peixe o pegou e esse peixe tem nome, chama cachalote, é conhecido esse peixe, existe esse peixe, né? Pesquisadores têm feito e já até encontrou gente dentro do peixe, umas 2 pessoas, e aí depois disso ele teve aquele processo de transformação, entender que ele estava errado e quando ele se arrependeu, ele foi vomitado na cidade onde ele deveria ter estado desde o início, mas por desobediência ele não foi. E aí ele conta, Deus fala com ele, vá pregar para Nínive. Ele chega lá, o que as pessoas levavam 3 dias para rodar a cidade inteira, ele fez só um dia. Mas ele não rodou a cidade inteira em um dia, não. Nos estudos não fala que ele pregou em um dia. Então ele pregou para reis, ele pregou para pessoas mais simples. Ele alcançou dos maiores aos menores. Ele pregou a cidade inteira, não tem estudos que falam sobre isso. Mas ele pregou para quem tinha que pregar. E aí fala o seguinte, que ele pregou para o rei. E a partir do verso 5 diz que os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando a notícia chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, presta atenção, vestiu de pano de saco e sentou sobre a cinza. Então fez uma proclamação sobre Nínive, aquele rei que não conhecia Jesus, que não conhecia o Deus que nós conhecemos. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Outras Bíblias falam com intensidade. Deixem os maus caminhos, arrependam-se. Talvez Deus mude e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Jonas, ele havia levado uma mensagem de que em 40 dias Nínive seria destruída, assim como Sodoma e Gomorra foi destruída ali com uma chuva de enxofre. Nínive seria destruída. E algo interessante, você quer se aproximar de Deus? Já havia um decreto, algo estabelecido de Deus sobre Nínive. Mas, se o povo se arrependesse, porque a Bíblia fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Deus sempre nos dá a oportunidade, sabe por quê? Deus não fez o ser humano para ir para o inferno. Deus fez o ser humano para ser imagem e semelhança dele e habitar próximo a ele. Ter relacionamento e intimidade com Deus. Então, se o povo se arrependesse, eles talvez teriam aquela oportunidade. E foi isso que o rei disse. Eu quero que todos vocês entrem em oração. Você quer aproximar de Deus? Primeiro, você precisa de orar. Pastora, mas eu não sei nem o que falar. Então vamos começar? Primeiro você precisa ler a Bíblia. Tenho dificuldade, então você vai procurar um local, uma igreja próxima, aí onde você vai ter a leitura bíblica, onde você vai aprender na escola bíblica, você vai entender o que a palavra diz. O importante é, primeiro, leia a Bíblia. Porque depois, quando você orar, você vai orar com base na Bíblia. Você não vai orar o que sua alma está dizendo, mas você vai orar o que o Espírito está direcionando. Então, aqui eu oraria por arrependimento. Senhor, o que está errado em mim? Me perdoa. Isso te aproxima de Deus, quando você lê a palavra e você ora segundo a palavra. Outra coisa que ele faz aqui, ele diz, vista-se de panos de saco. Realmente eram panos de saco mesmo, mas na verdade, o que Deus está querendo dizer é, o seu coração, quando a gente se arrepende, a gente está usando panos de saco.
a gente está reconhecendo que a gente depende, que a gente errou e que a gente precisa do Senhor. Então, não tem como aproximar de Deus se não for com leitura bíblica, oração e aqui fala também jejum. Jejum te faz mais sensível ao mundo espiritual. Jejum não muda o coração de Deus. Jejum muda a sua história. Jesus muda a sua vida. Jesus quebra a dureza do seu coração e te faz sensível ao Espírito Santo. E também arrependimento. Jesus nos faz estar mais sensíveis para que a gente se arrependa e veja que precisamos do Senhor. Talvez Ele não nos destrua. Talvez você está vivendo uma destruição na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, porque às vezes você precisa de parar de se arrepender. Você precisa parar, confessar, entender que você estava no caminho errado. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, que nos inspira, que abre os nossos olhos, nos alerta. Às vezes estamos vivendo tumultos na nossa vida, tempos de destruição, mas às vezes nos sentimos vitimizados, não. Mas o Senhor, por meio dessa palavra, mostra que muitas vezes a destruição está acontecendo porque nós estamos fora da tua direção. E como o Senhor traz a palavra, o Senhor traz para a gente, para que a gente se realinhe contigo e caminhe focado em ti, Jesus. Nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que, por meio do arrependimento, nos dá uma nova oportunidade de viver uma nova história e de ter um novo relacionamento. Não um relacionamento superficial, mas um relacionamento com intimidade contigo. Eu abençoo cada um que nos assiste e que cada coração, por mais duro que seja, que o Senhor esteja quebrando, para que o nosso coração seja um coração parecido contigo. Eu abençoo cada um que nos assiste num leito de hospital, cada um que nos assiste ali dentro de uma penitenciária, cada um em qualquer local, em qualquer país, que esteja recebendo essa palavra, porque a tua onipresença é real na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.